aí galera, aqui é a Hora Cartoon, trazendo pra vocês, me recuperando de uma gripe, mais uma FAQ da Scarlet Lady, aquele universo onde Chloe é a Ladybug ou a Scarlet Lady e Marinette é a Queen Bee ou a Marigold. Essa é a segunda FAQ da série, pra quem não sabe, FAQ é a sigla para perguntas frequentemente perguntadas, e vou ter muitas dúvidas da Scarlet Lady e da Marigold que vão ser respondidas por mim e também pela criadora desse universo, a Cameron Zoe. Começando com a pergunta da Alessandra Zulay. O argumento / fato do Adrian ser um Sete Monstro também vai ser adotado na AU? Essa é uma pergunta que já tinha saído na primeira FAQ, só que lá isso ainda era uma teoria, não uma coisa que foi confirmada por produtores, criadores e afins, e que a Zoe respondeu isso com um sonoro não. Mesmo que tenha sido confirmado, ela vai manter o Adrian da AU como está, basicamente sem ser um Sete Monstro influenciado pelo pai. Até porque isso atrapalharia muito a história. O Scarlet Adrian realmente evolui, e deixá-lo como um Sete Monstro podia ir na contramão dessa evolução ou complicar de graça a vida da criatura. Lady Moth X perguntou: tem personagens que você tem certeza que não vão aparecer na AU de jeito nenhum, seja por acomatização, relevância, etc? Uma pergunta muito válida, já que não vão ser todos os acomatizados que vão aparecer, bem como personagens que ela não gosta ou não vai gastar tempo, quadrinhos e coisa desenhando eles, que são Roland Dupin, Mestre Surran, o bebê August e Thomas Astruc. Até que bem poucos, né? Ainda mais que na primeira FAQ a gente já sabia que ela não tinha intenção nenhuma de fazer o episódio do Gigante Titã ou do Animaestro, e agora sabemos que não vai ter o drama do Baker X ou do Mestre Surran aparecendo. O Infinity Art perguntou: como é o processo criativo das roupas dos personagens e o que te levou a desenhar mais roupas ou quase uma por capítulo? Eu poderia jurar que eu tinha respondido essa na primeira, mas pelo visto não. E ela respondeu que ama fazer isso, porque ela é muito ligada em moda e tal. Ela salva várias inspirações no Tumblr e no Pinterest para usar de inspiração, enquanto vai fazer um novo capítulo, faz uma folha de modelo com todas as roupas diferentes para que se mantenham constantes. Como eu já mostrei algumas a vocês, como a do episódio Befana ou do Homem-Bolha. Ela adora moda, então por isso que desenha, e às vezes trapaceia e repete a roupa quando é o caso de algum personagem aparecer só de fundo. E no geral, as meninas são mais fáceis do que os meninos. Porque alguns estilos, tipo do Max e do Ivan, são muito entediantes e não tem muita identidade visual, então dão mais trabalho pra ela, mas sempre consegue deixar fiel e coerente. Today OG perguntou: quando Marigold apareceu, a história pareceu focar mais nela e no Cat Noir. Em algum momento ela vai voltar a focar, a evoluir a Chloe como protagonista? Olha, o foco na Marigold é porque ela quer trabalhar e ser uma heroína, que nem o Cat Noir, enquanto a Scarlet Lady é muito preguiçosa. Então, 2 mais 2 é claro que ela ia ficar meio desfocada e sem muito tempo de tela. Porém, quem acompanha a AU com atenção sabe que desde antes da Marigold ou desde o começo tem o protagonismo triplo da Chloe, do Adrian e da Marinette. Coisa que continua, mas mudou um pouco os holofotes de herói. Já focar na evolução da Chloe, como dito na FAQ passada, ela não tem intenção nenhuma de realmente dar uma redenção pra Chloe, gente. Porque não é todo mundo que quer uma redenção, tá? Levem a Aquamarine e a olhuda de Steven Universo pra vida de vocês. O verdadeiro Luca Colfene e Matheus Barral perguntaram: a criadora pretende fazer uma continuação da história após as 5 temporadas originais, já que Miraculous ainda não acabou? Como alguns devem saber, a Scarlet Lady e a AU vão ter 5 temporadas fixas. A Zoe já falou disso e respondeu o seguinte para essa questão: ela real não pretende criar novos capítulos como os atuais, talvez amostras de outros que ela pense em algumas piadas tipo Animaestro, só que coisas mais curtas depois do final real da série. Também está considerando escrever um epílogo da história. Só que por hora são as únicas maneiras que ela vê de continuar. Yuri, Cristiane Ribeiro, Projeto Dublagem, Ricardo Araújo e Lovers Multifandom querem todos saber: vão ter outros heróis além da Marigold? Eu só tô respondendo essa de novo porque tem novidades sobre ela, mas eu já tinha dito pra vocês na FAQ passada aqui, o Miraculous da Raposa e o da Tartaruga ainda vão aparecer. Se você não quiser spoiler, é melhor pular pra esse tempo aqui. Ainda na terceira temporada da AU, o Miraculous do Rato vai ser usado, e na quarta temporada, os Miraculous da Raposa e da Tartaruga também vão ser usados. Mas sofrendo uma troca porque Nino vai ficar com a Raposa e Aya com a Tartaruga. E agora, depois que ela viu todos os Miraculous que faltavam em Penultime, ela decidiu usar a maioria dos Miraculous do Zodíaco Chinês, como o do Dragão, da Cobra, do Tigre, que ainda devem aparecer na quarta temporada, com os mesmos portadores ou não. Ela ainda não decidiu isso. Pretende de fato colocar quase todos, incluindo um pra Sabrina e um pra Layla, o Pavão vai ser usado também, e 2 episódios estrearão 2 Miraculous juntos. O único Miraculous do Zodíaco Chinês que não vai aparecer de jeito nenhum é o do Coelho, porque não vai ter nenhum episódio What If, então ela não vê pra quê. O Sad Guy perguntou: se Chloe fosse montar uma equipe de super-heróis, quais Miraculous ela escolheria e a quem ela entregaria? Por mais hipotética que seja essa pergunta, a Zoe gostou de responder e disse que ela provavelmente usaria primeiro todos de uma vez, só que diferente da Marinette, ela não conseguiria aguentar nem teria coisa psicológica ou física para isso. Talvez subornasse algumas pessoas como Scarlet Lady prometendo-lhes um Miraculous e não haver dando a ninguém em específico, já que não tem mais amigos, nem a Sabrina ela tem mais. Talvez montasse uma equipe só com os serventes de hotel e sinceramente não haver entregando um Miraculous nem pro seu pai. Kaleo L. Damasceno e Carlos Felipe perguntaram: a Zoe vai aparecer na AU, já que ela é tão importante para a evolução e a história da Chloe?
Salvo engano, quando eu comecei a falar da Scarlett aqui no canal, a resposta para essa pergunta era um talvez, só que agora é um sim. Zoe vai aparecer na AO e em vários episódios antes de acabar. Ela vai ter um papel muito importante para o final da história da Chloe, só que aí não comentou mais nada porque esse terreno contém spoilers pesadíssimos. O Silva C. King perguntou várias coisas, como Adrian e Marinette vão ficar juntos no final? Vai ter uma revelação de identidades? Mark e Nathaniel vão ser um casal como Juleka e Rose? Teremos um super episódio final? De início ela falou que isso são grandes spoilers, só que depois respondeu o óbvio. Sim, Adrian e Marinette vão acabar juntos no final e vai ter um episódio com revelação de identidades. Como Mark faz sua grande aparição no episódio reverso, que é na metade da quinta temporada da AO, terão poucos episódios com o casal Mark e Niall, mas ela vai fazer o possível para mostrar o que der. E ela pretende fazer um final bombástico e gigante, que serão os episódios Catalyst e Mayura reformulados, que encerrarão o arco da Scarlet Lady. Pietra Freire perguntou como é gravar, escrever os roteiros, narrar e procurar as vozes que falam a mesma coisa dos episódios. E já pensou em fazer um Scarlet Lady Bomb ou uma semana da Scarlet Lady durante esse ato antes da quinta temporada começar? Eu fiz questão de salvar essa pergunta porque a segunda parte muita gente pergunta. Então, respondendo antes da primeira, eu adoro fazer os vídeos da AO. Eu poderia falar uns 5 minutos só do processo que é. Só que a palavra-chave para isso é trabalho. Para escrever o roteiro, que eu vou falar, são pelo menos 2 horas. E para editar, são as 6 horas para que o vídeo fique legal e bem feito. Então, dá um trabalho do caramba e é por isso um dos motivos que só tem um por semana. E também, para achar as vozes que tem combinam com a AO é muito fácil, porque eu tenho todos os episódios salvos e sou esperto. Então, eu dou um jeito de otimizar a minha busca nessas horas. Já da Scarlet Bomber, o real motivo de eu não ter feito um ainda, fora que daria um trabalho colossal para fazer 5 vídeos da Scarlet e deixar prontos, é porque eu quero que a AO dure o máximo possível para vocês. Atualmente devem ter uns 12 episódios já totalmente prontos, ou seja, uns 3 meses de AO. A criadora leva às vezes mais de um mês para postar todas as partes de um único episódio, e claramente em uma hora chegaremos nos atuais. Só que quando isso acontecer, só teremos, com sorte, um episódio da AO por mês ao invés de um por semana. É por isso que eu não posto 2 por semana ou já fiz um Scarlet Bomb, porque eu tô tentando evitar a coisa que vocês mais odeiam, que é hiato. Pra ter uma real Scarlet Bomb, eu teria que passar, sei lá, um mês sem postar nenhuma coisa da Scarlet Lady, e aí nas primeiras semanas do mês seguinte ter uns 5 seguidos. Elton Luiz perguntou, você vai descartar completamente o relacionamento de Adri Yoko e Luca Net? Essa contém spoiler pra quem quer saber o desenvolvimento do casal e desses personagens na AO, né? Então cuidado com o que você vai ouvir. Zoe respondeu que, primeiro, a relação de Adrian e Kyoko na AO vai ser estritamente de amizade. É um pouco decepcionante pros fãs, mas ela tem planos diferentes pro desenvolvimento da Kyoko. Já Luca e Marinette têm uma resolução sobre isso. Vai ter uma conversa, um desapontamento, constrangimento e etc. Eles vão continuar bons amigos. Só que essa história ainda pega vários episódios antes de ser resolvida. Joshua Oba Fett perguntou, Julie, qual o personagem que você mais gosta de dublar na AO e qual foi sua conversa de acumatização favorita? Atualmente as conversas de acumatização estão meio escassas, mas eu acho que de todas a minha favorita é a dele com o Nino, quando o Gabriel correu para poder acumatizar ele. E dos personagens, o que eu mais gosto de fazer a voz é de longe a do Plague. Ele tem um jeito tão único e divertido de falar que é muito fácil personificar, entre aspas, a voz dele. Também gosto de fazer a voz eufórica da Pollen e a entonação da Chloe, você se acostuma depois de tantos capítulos. Os que eu menos gosto de fazer no geral são alguns adultos que não têm muita personalidade ou uma voz marcante como a professora Mendeleev ou alguns adolescentes tipo Ivan e Kim, que eu não consigo chegar numa voz que você vai ouvir e pensar neles dois. MSST, Marcos Cruz e Letícia Silva perguntaram, como você se sente depois da sua AO ter ganhado o mundo, ter tantos fãs brasileiros e o que acha deles? Ela respondeu isso de uma forma meio curta, dizendo que fica muito feliz e impressionada como a sua arte e o seu humor chegaram a tantos locais do mundo, agradece ao apoio de todos e também de quem consegue entender o seu senso de humor, só que ela não pretende enfiar nenhum brasileiro na AO. Lu perguntou, teremos um final parecido ou tão impactante quanto o final da 4ª temporada? Você pode nos dar alguns detalhes? Dessa vez, a Zoe decidiu quebrar um pouco da sua política própria anti-spoilers, então parabéns ao Lu ou à Lu que perguntou isso, já que, fora ela dizer que os episódios finais são a releitura de Catalyst e de Mayura, ela disse que esses episódios se passam depois da queda da Chloe. Depois que ela perdeu os brincos e deixou de ser a Scarlet Lady. Bem porque antes disso temos o que seria o episódio Rainha Vespa, e ainda falou que a parte final não vai se chamar Mayura, já que não é a Natalie que vai portar o Miraculous do Pavão. Essa foi decair o cu da bunda. Nem eu esperava que ela fosse soltar uns spoilers tão ansiolíticos quanto esse, que agora só basta a gente esperar. Fãs de Zuba perguntou, por que a criadora cancelou o episódio Glaciator e substituiu por Crocodile? E você pretende fazer um vídeo sobre a intermissão entre os episódios 25 e 26?
Ótima pergunta. E pra quem não entendeu, Glaciator era um episódio certo da 4ª temporada da Scarlet Lady. Ele já estava todo feito e tal, por mais que ainda não tivesse saído. Só que, como a criadora mudou de ideia sobre os portadores do Zodíaco chinês e ainda queria manter as temporadas com 10 episódios cada, ela cancelou Glaciator por ser um episódio mais curto e que não mudava muita coisa na história, e colocou o Crocodile no lugar, porque nele teremos portadores novos, e por isso Glaciator se tornou mais um episódio de intermissão, como se fosse um episódio extra da 4ª temporada. E sim, eu vou fazer um vídeo tanto sobre o intervalo que aborda alguns aspectos da história antes de ter um akumatizado, e do outro intervalo que era o episódio Glaciator e virou a segunda intermissão ou intervalo. O menino Picolé perguntou, você pretende evoluir permanentemente o traje dos personagens, tipo mudando a roupa e o cabelo? Eu já imaginava um grande não por parte da Zoe respondendo isso aqui, só que pra minha surpresa, ela disse que já tem como seria a roupa atualizada da Marigold. Que ela não confirmou, mas eu acredito que seria essa aqui onde ela remodelou a Marigold se baseando nos detalhes da Lady B oficial. E ela gostou bastante do visual do Catwalker, então se ela pensar num jeito de introduzir a evolução na AU, adicionará detalhes dele ao Cat Noir convencional. Thaís Maiara perguntou, planeja fazer alguma outra AU algum dia? Já pensou ou escreveu algo nem que não seja de Miraculous? Perguntam muito isso a ela no Tumblr, só que por hora ela não sabe. Já pensou em algumas histórias cruzando Miraculous com alguns animes que ela gosta, ou até de reescrever metade da Scarlet Lady em que a Chloe realmente teria uma redenção, coisa que seria um desafio para ela, mas por hora não sabe. Eduardo Mota dos Santos perguntou, nos próximos episódios alguns personagens secundários vão ter mais tempo de tela? Sim, é claro que sim. Nessa história os personagens secundários são muito mais aproveitados. Tipo o Luca, que acabou de estrear, vai aparecer no episódio de Sereia, a Layla já apareceu em vários tirando Volpina, Mark fez sua estreia muito antes, etc. Aqui, os personagens secundários têm realmente uma chance de brilhar. O Felipe Lavandowski perguntou, em algum momento acontecerá a evolução de poderes aquática ou glacial? Não sei, né, Felipe? Semana que vem é o capítulo da Sereia, que ela continua com o poder dela de alagar a cidade. E na 5ª temporada tem o episódio do Frozen que continua com o poder de congelar a cidade. Então, me diga você. E por fim, o Wallace Renan fez as perguntas pertinentes seguintes. Existe alguma chance do Adrian se revelar para o Nino? E qual a motivação para a mudança dos trajes de alguns heróis, mesmo que eles fiquem com os mesmos Miraculous? É por estética ou personalidade? A mudança nos uniformes é exatamente por esses dois motivos. Ela pensa no uniforme melhor, mais coerente e tal, e Vral coloca. Só que se ela pensar que esse uniforme já é muito bom e não vê o que mudar nele, mantém. E quanto à revelação, ela diz que não pode falar nem sim nem não, principalmente porque tem uma piada pronta que pode acabar revelando a identidade de Adrian e Marinette para Nino e Alia. Não sabe ainda se vai colocá-la porque está muito longe, só que após o grande final, acredita que ele se revelará sim pro Nino, afinal de contas precisará de um pouco de amparo emocional. E por essa faca é isso, galera. Como sempre, peço perdão a quem não deu pra responder e tal, só que essa não vai ser a última faca da AU não, gente. Com certeza ainda terá ou a terceira faca antes de chegarmos na grandíssima 5ª temporada. Deixa o seu like se gostou dessa faca, se inscreve no canal caso seja o seu primeiro vídeo aqui. Aqui tem um último vídeo que é da análise da Casa da Coruja, comenta o que vocês acharam e se foram respondidos, e até o próximo vídeo.